Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Uma alegria retornar aqui depois de um período de isolamento. Pela graça de Deus, estamos melhorando a cada dia ainda. A gente sempre sente os efeitos, mas estamos confiando em Deus que Ele nos dá saúde completa e condições para servi-lo. Há uma passagem na Bíblia que é muito conhecida, muito citada. Geralmente, quem conhece a Bíblia, participa de igreja, sabe que é João 3,16. De tal maneira amou o mundo, de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Então, Jesus, o Filho de Deus, é o presente do Pai para nós. Filho único, Filho unigênito do Pai. E como segunda pessoa da Trindade, ele continua Filho unigênito. Mas, como Deus deu seu Filho por nós, Ele se deu por nós. Ele mesmo disse em João 12 que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então Jesus é o Filho unigênito, que se deu por nós na cruz, morreu por nós, mas venceu a morte pela ressurreição. É o grão de trigo que caiu na terra, morreu, não apodreceu a semente, se transformou numa grande planta que continua produzindo. Então, ele se torna o primogênito desta grande família. E nesse sentido, Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele abriu o direito de ser o único herdeiro, filho unigênito, para nos fazer participantes desta herança que ele compartilha conosco. E na primeira carta de João, capítulo 5, nós temos ensinos da palavra a respeito daquilo que nós temos em Cristo. 1 João, capítulo 5, fala do testemunho de Deus. Nós aceitamos, 1 João 5,9, nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Geralmente nas terças-feiras, ou em todas as terças-feiras, nós oramos por saúde. A palavra saúde, salvação e santificação tem a mesma raiz. Deus quer que nós tenhamos vida saudável. Jesus disse que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, ele disse, para que tenham vida, e a tenham em abundância. Por isso nós oramos, pedindo que Deus nos dê saúde espiritual, emocional, saúde física. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, afirma que o nosso corpo é instrumento de justiça. Então, é importante nós orarmos pedindo cura, pedindo saúde, pedindo bênção. E enquanto Jesus não volta, a igreja sempre vai fazer
reuniões de oração por curas. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Ele levou sobre si. Isso é uma verdade. Enquanto Ele não volta, ainda estamos sujeitos aos problemas criados pelo pecado. Nós sempre vamos ter culto de curas, pessoas orando por enfermos, orando por saúde espiritual, orando por conversão, orando por santificação, orando por cura física. Mas nós já temos a promessa de que em Cristo nós já temos saúde plena e completa. E quando Ele voltar em glória, Paulo ensina na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aquilo que nós temos hoje em esperança, nós vamos ter então de uma maneira plena. Isso alimenta a nossa fé. É isso que nos leva a orar, pedindo a bênção da saúde, vida saudável, para que, enquanto Ele não volta, nós tenhamos condições de servi-lo. Na plena certeza que quando Ele voltar, essas coisas passaram. Nós não teremos mais pastor, não há necessidade de pastores orando por enfermos. Hoje, pastor Cléber e eu participamos de um ofício fúnebre. Não teremos mais ofícios fúnebres, não teremos mais cemitério, não teremos mais hospitais, porque todas essas coisas passaram. Esta é a nossa esperança. E é com base nessa esperança que a gente persevera firme quando enfrentamos lutas, dificuldades. Eu vou contar uma história, é provável que você já tenha ouvido. Se alguém já ouviu, vai ouvir outra vez, porque essa história ilustra isso que nós estamos lendo nas Escrituras. Havia um homem rico, e o hobby dele era colecionar obras de arte. Ele tinha condições, ele colecionava obras, quadros de alto valor. Esse homem tinha um filho único. E ele amava muito o filho, era amado pelo filho. Perdeu a esposa, dedicou-se ao filho. Mas chegou um momento em que o filho tinha se alistado no exército. E ele foi convocado para defender o seu país. E foi para a guerra. Depois de algum tempo, aquele pai recebeu a visita de um amigo do filho no campo de batalha, que trazia para os pais um pouco da farda do filho, que deu notícia ao pai dos últimos dias do seu filho, tinha falecido na guerra. E esse rapaz, ele conseguiu uma tela e com esforço, ele procurou fazer um desenho do filho, retratando o mais que ele pôde, os traços, não só físicos, mas ele conseguiu captar um pouco da personalidade do filho, e encontrou o pai e diz: olha, o senhor não me conhece, eu sou amigo, fui amigo do seu filho, lutamos juntos, nós fomos atacados, eu fui ferido, e ele se esforçou para me salvar, conseguiu me carregar. Enquanto ele estava me levando, ele foi alvejado. Enquanto ele estava me levando, o filho daquele homem estava tentando salvar o amigo, ele que me transportava foi alvejado e foi fatal e morreu. E eu trouxe aqui as suas roupas e este quadro que eu desenhei, ele não era um artista exímio, e quero deixar com o senhor. O pai ficou muito grato e ele admirou a capacidade daquele rapaz de, não sendo um pintor, era um soldado,
ter conseguido expressar traços físicos e lembrava também a personalidade do seu filho, filho amado. Os dias se passaram, aquele homem adoeceu e faleceu. Ele deixou um testamento. Ele distribuiu os seus bens, mas aquelas obras de arte, era um acervo valiosíssimo, e determinou que houvesse um leilão. E no leilão havia um segredo que só podia ser revelado no momento certo. Chegou o dia do leilão, aquele homem era conhecido, o seu acervo de artes era conhecido, valiosíssimo, e as pessoas que tinham dinheiro reuniram-se para participar do leilão. O leilão começou, e o leiloeiro, de acordo com as instruções deixadas no testamento, o primeiro quadro a ser leiloado era aquele quadro que tinha sido pintado pelo amigo do filho e que tinha o nome de O Filho. Ele então apresentou aquele quadro. E as pessoas que entendiam de arte foram ficando impacientes. Diz: nós queremos que você dê prosseguimento ao leilão. Nós queremos aquilo que tem valor. Não estamos interessados neste quadro. E ele insistia. E as pessoas cada vez mais impacientes: vamos logo ao que interessa. Nós queremos as obras valiosas. Ele diz: bem, mas eu não posso prosseguir sem que esse quadro seja rematado. Uma pessoa que estava lá no fundo do auditório, tinha pouco dinheiro, levantou-se e disse: eu tenho apenas 15, não me lembro a moeda, era uma importância pequena, mas eu gostaria de ficar com o quadro. E o leiloeiro deu-lhe 15, quem oferece mais, 2, 3, aquela pessoa arrematou o quadro O Filho. Era o jardineiro daquele pai, conhecia o pai, o filho, o amor que tinha. E aquilo para ele tinha um valor muito grande, um valor sentimental. Quando o quadro foi arrematado, o leiloeiro bateu o martelo e disse: está encerrado o leilão. As pessoas ficaram indignadas: mas isso é brincadeira, viemos de longe, trouxemos dinheiro. O segredo a ser revelado é este: quem comprasse esse quadro fica com todas as outras obras de arte. Quem tem o filho tem tudo. Meus irmãos, essa história ilustra o que nós vimos nessa tarde. Nós queremos tantas coisas, estamos dispostos a pagar preço alto por tantas coisas, mas às vezes nos falta o que é essencial. A Bíblia diz que Deus confiou tudo ao seu Filho. Ele é o Filho amado. Ele foi dado por nós. E a mensagem é essa. O testemunho de Deus é este: que a vida, o tesouro maior, está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vida eterna. E vida eterna não é apenas uma vida de duração sem fim. Vida eterna em Cristo é vida plena, é vida abundante, é vida completa. E o meu pai, que me discipulou na vida cristã, ele dizia sempre: é a vida que verdadeiramente é vida. A gente busca Deus, e não está errado pedir saúde, colocar as nossas necessidades na presença de Deus, mas que Deus nos ajude para nós discernirmos o que é mais importante, aquilo que é essencial para nós, que é o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E quando temos o Filho, aí nós servimos a Deus com muita naturalidade, de maneira voluntária,
leve. Servimos por amor. O amor dele nos motiva. Não servimos para alcançar benefícios, porque tudo o que precisamos nós temos em Cristo. E o dom mais importante, que é o dom da vida eterna. Jesus mesmo disse que aproveita uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a vida. Que nessa tarde todos nós sejamos gratos por aquilo que temos em Cristo e que a nossa vida seja para servi-lo, não para alcançar nenhum benefício, porque além de Cristo, além do Filho, nós não temos nada melhor, nada mais importante. Por isso, quando nós entendemos esta realidade, nós vivemos gratos a Deus, felizes e servindo de coração. Não precisamos de servir com o desejo, com a finalidade de alcançar, porque tudo, a coisa mais importante já nos é dado em Cristo Jesus, o seu Filho. Deus nos ajude. Então, nosso trabalho é levar Jesus às pessoas. Ou levar as pessoas a Jesus, como fez André, irmão de Simão Pedro. E que isso traga alegria ao nosso coração. Porque Jesus é o presente por excelência. Ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Esta, então, é a nossa oportunidade, não apenas de viver essa verdade, mas de entregar as nossas vidas a Deus, para que Jesus seja conhecido por nosso intermédio. E quando servimos por amor, nós revelamos Jesus. Eu era pastor de uma igreja e recebi uma carta. Eu tinha um programa de rádio diário para pregar o Evangelho. Recebi uma carta que foi entregue na emissora. E na carta, 6 pessoas tinham reunido e cada um mandando uma mensagem para uma pessoa que era membro da minha igreja. Na época não era conhecida, como se tornou conhecida depois. E alguém disse: há uma pessoa da sua igreja, talvez ninguém se lembre de fazer uma homenagem para ela, mas nós queremos fazer. E o que nós pedimos para o senhor, descobriram que eu era o pastor dessa pessoa, é num culto da sua igreja, ler esses testemunhos. 6 testemunhos. Um deles dizia o seguinte: muitas pessoas já tinham falado de Jesus lá naquela praça, levavam Bíblias, mas um dia você chegou lá e ficou com a gente. De manhã, quando chegou na hora do almoço, a gente não tinha vendido, ou não tinha conseguido vender os nossos trampos, né, a linguagem que eles usavam. Você tinha dinheiro, comprou uma pizza e uma porção de banana, e quando começamos a comer, apareceu um engraxate. Você deu a tua parte para o engraxate e ficou com a gente o dia inteiro. E a pessoa disse: naquele dia eu vi Jesus. E os 6 testemunhos eram mais ou menos assim. E foi uma surpresa, porque era uma pessoa tão humilde na igreja na época, não era conhecida, mas tinha Jesus. E através da sua vida mostrava Jesus. E levou aquelas 6 pessoas a entregarem, que eram hippies, tinham se tornado viciados em drogas, entregaram a vida a Cristo, foram libertados de tudo e estavam servindo a Deus. Que Deus nos abençoe, Bira, para que as pessoas vejam Jesus. Ele é o maior tesouro, não só para a nossa vida, mas aquilo que nós podemos oferecer.